Senador, a questão que Vossa Excelência apontou referente à questão da aferição da temperatura, aeroporto de Salvador, vamos recapitular rapidamente aqui. Em 18 de março de 2020, houve uma reunião que contemplou integrantes do Governo do Estado da Bahia, Anvisa, Polícia Federal, Administração do Aeroporto de Salvador, Bahia, quando se mostrou a questão de realizar a barreira sanitária através da verificação da temperatura de passageiros e tripulação. Isso foi em 18 de março de 2020. No mesmo dia, em 18 de março de 2020, a Anvisa ela negou esse pedido com base de ser aquela ali uma área exclusiva de atuação federal, a saber, tanto da Anvisa quanto da Polícia Federal e da própria Receita Federal. E o entendimento naquela época, senador, foi que essa realização dessa atividade ali, ela terminaria por ser mais uma concentração de pessoas, seria um problema a circulação de pessoas naquele ponto. Entretanto, não foi objetado que essa realização fosse feita na chamada área não federal do aeroporto, que é justamente aquela área, quando se chega, vou dar o exemplo aqui do aeroporto JK, quando se chega no aeroporto, desce ali do veículo, então tem todo aquele saguão até a área do check-in. Naquela área não é uma área de atuação sanitária federal, então ali não há nenhum óbice a que se realizem medidas, inclusive com essa que Vossa Excelência citou, que é a aferição de temperatura. Aqui no GDF, por exemplo, foi utilizado. Houve realmente essa interlocução conosco aqui, nós apontamos que no nosso entendimento não seria adequado na área federal do aeroporto, na área interna, mas que nessa área poderia ser feito e foi feito durante algum tempo aqui. Os senhores devem se lembrar, havia ali uma câmera de corpo inteiro, havia pessoas prestando esclarecimentos, orientando quanto ao uso de máscaras e coisas dessa linha de ação. Isso foi no dia 18 de março. No dia seguinte, 19 de março, houve uma ação judicial promovida pelo Estado da Bahia e também no dia 19 de março a decisão de primeira instância que foi favorável à Justiça Federal. Nós fizemos uma nota técnica quanto a essas questões, principalmente sobre o controle de temperatura, que eu vou exemplificar já já. Em 20 de março, em 21, enviamos o recurso ao TRF da primeira região. Em 22 de março, a decisão foi favorável à Anvisa. Em 26 de março, foi feito o recurso do Estado da Bahia para o Supremo Tribunal Federal. Em 8 de abril, saiu a decisão favorável do Supremo Tribunal Federal à Anvisa. A questão da verificação da temperatura, eminente senador, ela não tem fundamentação científica. Ela é uma medida coadjuvante, é uma medida educativa, ela é usada no Brasil inteiro. Hoje mesmo, quando entramos aqui no Senado Federal, tivemos a nossa temperatura aferida, mas ela não tem eficácia perante a Organização Mundial de Saúde, na medida em que indivíduos que estão com a Covid e são assintomáticos transmitem o vírus e têm temperatura normal. E outros que estão com processo infeccioso, uma infecção urinária, um abscesso dentário, por exemplo, podem ter elevação de temperatura e não tem nada a ver com a Covid. E, de outro lado também, a elevação da temperatura, mesmo no paciente com Covid, se ele tem a intenção de mascarar, o sensor, ele toma um antitérmico e consegue passar livremente. Por esse motivo, a verificação da temperatura em si tem valor como medida coadjuvante e educativa, porque ela desperta nas pessoas o senso de que estão passando ali por uma verificação, que há uma situação de pandemia e que elas têm que tomar cuidados. Mas, cientificamente falando, não é uma medida eficaz. Mas, mesmo assim, não houve nenhum óbice a que essas verificações, essas atuações fossem feitas nas áreas não federais dos aeroportos de todo o Brasil.